Olá! Olha só, um novo cenário dentro do carro. Bom, como eu não aviso, quem cair na rede é peixe. Pegou essa? É como que se Deus estivesse programando aqui a live para quem aparecer agora. Ou não? Claro que não. É para todos, até os que vierem a ver depois. Bom, quero falar de um assunto muito importante, tá? Acerca do reino de Deus. E tirar algumas dúvidas sobre... eu faço isso por causa do tique, tá? Não tem coceira nenhuma agora. Então, eu vou tirar algumas dúvidas hoje. Talvez isso te ajude, tá bom? Nós entramos pro Evangelho, né? De fato, às vezes você tá ali passando por uma situação muito difícil na sua vida. A maioria das pessoas que eu sei, de repente eu estou errado, elas esperam que, ou acham que a sua vida ela sempre vai funcionar de acordo com aquilo que a expectativa diz. É como que se eu planejasse um trabalho, com o trabalho eu conquistaria tais coisas, e as tais coisas me sustentariam em todos os quesitos da vida, entre aspas, tá? Entre aspas. Então eu vou concluindo que os meus planos e as minhas ideias seriam, em grande parte da minha vida, a solução para que eu pudesse me sentir bem. Não é assim com muitos de nós? Sim, talvez não todos, tá? Só que no decorrer disso tudo, você não espera que outras coisas aconteçam. Então eu planejo, me dedico e crio a expectativa para que eu alcance a conclusão desejada. Só que no meio disso eu não espero que algumas coisas ruins podem acontecer. E quando isso acontece, às vezes eu não vou saber me deu espasmo. Como lidar? Às vezes eu não vou ter a ideia de como resolver. E às vezes eu nem sei se eu vou conseguir resolver ou lidar com aquilo. Tem muitas coisas que eu não vou resolver. E eu dependo, de fato, do Espírito de Deus. Só que nisso também o Espírito de Deus conta comigo, com as minhas atitudes. Olha que interessante isso, né? Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês hoje? Existem muitas situações na nossa vida cristã, tá? Ou fora dela, que acontecem por muitas causas, tá? Preste atenção nisso, a gente aprendeu hoje aqui. Quem vai olhar depois também. E uma das causas, às vezes, a Bíblia diz que Deus prova os nossos corações. Então você vai ser provado. O que Deus vai provar? A sua fé. Então muitas vezes na sua vida existem situações que vão exigir que você tenha fé. É quando você perde as expectativas, né? Perde as respostas e você não sabe mais o que fazer, e você começa a pensar agora, será que eu continuo seguindo? Será que Deus está comigo? Olha aí, esses momentos são os momentos em que Deus está provando a nossa fé. A Johnny. E aí você pensa em desistir. Você olha para a situação, para a circunstância e começa a pensar em desistir do Evangelho. Mas desistir por quê? Porque Deus não fez o que você quis? Desistir porque Deus não resolveu todos os seus problemas? Então mostra que a sua fé ainda precisa ser estabelecida. O certo é que ainda que tudo de ruim aconteça, eu continue servindo a Deus. Então a diferença entre ser servido e servir é essa, um pouco disso.
Quando você é servo de Deus, não importa o que está acontecendo, as circunstâncias, você segue. Ó. Tem um versículo que diz ser fiel até a morte. Não me lembro onde está. Então tá. Outras vezes, você vai passar por situações por conta de juízos de Deus. Então, se você não tem um bom conhecimento das Escrituras, paz, meu irmão querido, a possibilidade de vir um juízo de Deus, tá, é de 50-50. E nós somos ensinados muitas vezes que nós estamos debaixo da graça. Só que existem muitos equívocos sobre a graça. Isso é outro assunto que quando eu tiver com o estudo pronto, eu vou trazer uma série aí de umas 4 horas de ensino. Não é bem assim. A Bíblia diz que a paz, que a ausência de guerra, tranquilidade, prosperidade e a graça se multiplica no pleno conhecimento. Olha aí, a graça é multiplicadora. Então eu posso ter a graça sobre mim, que é o que todos temos, mas e a graça em mim? Pegou essa? Vamos deixar essa pulga atrás da orelha aí pra gente resolver depois. Então, nós vamos passar por momentos em que nós vamos às vezes estar sofrendo algum juízo de Deus, algum castigo, alguma repreensão. A Bíblia diz que Deus exorta os que Ele ama, tá? Tem até uma palavra que diz açoite. Claro que não é significativamente assim, tá? Então até é bom, porque se você está servindo a Deus e está passando por uma tribulação, isso seria bom, né? Perigoso é quando nada está acontecendo, a gente costuma dizer isso, né? Só que não é bem assim também. Então é isso. Agora vamos lá. Eu preciso identificar o meu dia a dia e as minhas situações e de como eu estou me portando com conformidade às Escrituras de Deus. E todas as vezes que eu tenho a prática da leitura, a busca de oração, essa vida constante com Deus, o que vai acontecer? Eu vou me desenvolver espiritualmente no conhecimento. Então, em toda e qualquer situação, eu vou conseguir fazer uma análise do que está acontecendo. E ainda que eu não identifique nada, eu também posso saber os caminhos que me tiram dessa situação ruim e me colocam de novo no alinhamento com Deus. Pegou? Como que eu vou pedir perdão por um pecado se eu não sei o pecado? Então, às vezes eu estou cometendo pecados, trazendo juízos, e eu não sei. E Deus não vai descer para me falar o que eu quero sempre, né? Porque Deus precisa me ensinar. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Nossa, que interessante isso, né? Que versículo chave. Significa que muitas vezes o sofrimento, ele vem nas nossas vidas para nos ensinar a obedecer, para tirar de nós a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, né? E outras coisas mais. Gálatas 5 vai falar um pouco das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando você lê sobre o fruto do Espírito ali em Gálatas 5, leia depois, qualquer um de vocês pode ler ali rapidinho. Ali em Gálatas 5, fruto do Espírito, você pode clicar mansidão. O que é mansidão? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Longanimidade. O que é longanimidade? Benignidade. Amor. Você clica, ali você vai saber, né, se você está praticando ou não. Se não está, comece a praticar. Entende isso? Tá, entendendo isso, você vai conseguir crescer mais. O costume da leitura e a prática da leitura diária vão fazer que você desenvolva rompimento. Existem áreas na sua vida que às vezes você não consegue avançar porque você não tem a prática da leitura. Existem áreas na sua vida que são trancadas porque você não tem a prática. Não é só a leitura, a prática. Então você não consegue romper. Às vezes você tem um exemplo. Ciúmes. Ciúmes não é de Deus, tá? Então você precisa lidar com isso. Como é que eu saio dos ciúmes? Não tem como sair por nós mesmos. Oração e jejum e favor de Deus. Como é que eu saio da ira? Oração, jejum e favor de Deus. E a prática constante, tentando evitar o sentimento e as ações, né? E todas as outras coisas mais, invejas, né? E outras questões. Pegou essa? Então tá, o que acontece? Quando eu não estou com o meu coração purificado, olha, preste atenção nisso. Eu preciso purificar meu coração. Mateus 5,8, tá? Mas quando eu não estou com o meu coração purificado, certamente
nos momentos difíceis, tá? Certamente nos momentos difíceis, as impurezas do meu coração vão aparecer. E aí você não sabe por que Deus permite, né? Então existem áreas da minha vida que são abaláveis. E eu vou precisar passar por situações que me mostrem isso, para que as áreas que são inabaláveis permaneçam em mim e eu consiga transformar as áreas abaladas. Pegou? Eu não tenho paciência. Tem que ser, tem que mexer nisso. Todos nós, como filhos de Deus, vamos ser provados, tá? Malaquias 3:3 diz assim: que ele prova nós e ele nos purifica, como purificador purifica a prata. Como que o purificador purifica a prata? No fogo. Ah, Jesus! Agora preste atenção. Se é no fogo, é na prova, é na dificuldade. Todo tipo de dificuldade que nós imaginamos? Não, mas em muitas dificuldades, tá? Agora mais uma. Como que o purificador sabe quando a prata já está pronta? Depois da purificação, quando ele olha para a prata e ele vê o rosto dele na prata. Uau! Deus é massa. Por isso que lá em Gênesis ele diz que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus vai nos provar e vai nos purificar, até que nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Pegou? Então esses processos durante a nossa vida vão nos fazer crescer em Deus. Crescer em Deus. Crescer em Deus. Crescer no Espírito. Crescer no reino. Escuta, se você não tem uma vida devocional, eu te falo agora, comece a ter hoje. Agora, tome essa decisão. Não espere amanhã, não espere o dia bom. Não. Hoje, agora, pratique. Leia e pratique. Se você errar, se você tropeçar, se você pecar, volta e continue. E nunca desista. Seus pecados não te definem, seus erros não te definem. As pessoas podem te definir pelo seu pecado, pelos seus erros, pela sua impureza, mas Deus não, porque Deus nos prova, Deus nos purifica, até que a gente venha ser parecido com Ele. Deus não desiste de nós. Pegou essa? Então comece, porque Deus não vai desistir de você. Pegou? Existem bênçãos. Eita, escuta isso, olha, escuta. Existem bênçãos. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Deus é eterno. Significa que Deus não tem o hoje, o amanhã. Não, Deus é eterno, tá? Deus é eterno, Ele é a eternidade. Então Deus pode fazer tudo do nada, quando Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora você pode, daqui a 10 minutos, ter a sua vida transformada. E o que te impede isso? Capacitação. E o que nos capacita? O Espírito de Deus através da palavra. Não tem outro jeito. Então é como se você tivesse que fazer uma reprogramação mental diária até que a sua mente seja purificada, para purificar seu coração. Hebreus 10:19, se eu não me engano, mas lê lá, diz assim: tem dias para chegar no Santo dos Santos com o coração purificado de uma má consciência. A consciência torna o coração impuro, então eu preciso fazer o quê? Todos os dias trabalhar minha consciência. Como? Bíblia, meditando, pensando, lendo, gravando. Opa! É isso. Tem que ser assim. Não tem outra maneira. E por que tudo isso? Por quê? Porque Deus não vai me privar de passar por dificuldades. Não vai. Ele vai permitir que eu passe. E essas dificuldades são, de fato, o que vai nos amadurecer. Ó. Então, um dos maiores problemas que eu vejo, aí você não precisa concordar, é quando nós construímos uma vida sem estrutura, sem base, sem conhecimento. Quando nós casamos sem isso, trabalhamos sem isso, construímos empresas sem isso, ministérios sem isso. E o que eu tenho visto, particularmente falando, que grande maioria das pessoas, e eu também posso estar nisso, estamos construindo uma vida sem estar edificados ainda. Isso é ruim, isso é importante você saber hoje. Então eu te pergunto hoje, você está tendo essa comunhão com o Espírito e a prática da leitura? Porque isso vai aumentar seu discernimento. A palavra discernimento tem a ver com saber o que é certo do que é errado, diferenciar o bom do mal, o bem do mal. Mais ou menos isso. Discernimento. O discernimento vai aumentar a sua
percepção. Pega essa, pega. Percepção é importante, irmãos. Às vezes você está percebendo uma coisa que ainda não aconteceu. Então eu vejo assim muitos profetas que precisam de mais percepção. A base dos profetas é as escrituras. Então fica complicado. Eu não estou dizendo que você não é o que eu não sou, mas qual é a base de um profeta? Qual é a base de um pastor? Qual é a base de um evangelista? Quais são as bases? Quais são? Então eu preciso que você entenda que essa percepção vai te ajudar a ver as coisas antes que aconteçam, a perceber as coisas. Toda percepção e discernimento estão por trás das nossas faculdades mentais, sejam boas ou ruins, que é onde está no conhecimento que nós adquirimos desde a infância. Então, se você não procurar por uma nova mentalidade, como dizem Romanos lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas procurai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou vice-versa. Então está dizendo: apresente vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo. O que é não se conformar? Eu não me adapto ao que o mundo fala e ensina, porque eu estou apto a discernir. Então eu consigo ver o que muitos não veem, saber o que muitos não sabem. Eu estou dentro do profético. Quer dizer que eu não ando no tempo do mundo, mas eu ando no tempo de Deus. Bah! E quem anda no tempo de Deus anda na frente. Eu nem vou falar em línguas. Se você se acha atrasado, você está fora do tempo de Deus. Dá-lhe, Johnny. Porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus. Uau! Cada dia que você deixa de estudar, de se aproximar de Deus, que é a palavra, você está andando para trás, você não está andando para frente. O mundo está à sua frente. Desculpa. Me deu tique, me deu espasmo. Não vou conseguir parar. Pegou essa então? Quem anda no conhecimento, certo? Quem busca pela intimidade, anda na frente, não fica para trás. O Johnny, tu me conheceu, né, Johnny? Há muitos anos atrás. E tu vê hoje o meu crescimento. Não estou me gabando, é testemunho. Então é isso. Eu queria dizer isso para vocês. Glória a Deus, meu irmão. Johnny, tu é uma bênção, cara. Pô, a gente se conheceu no hospital, né? Uma situação bem difícil lá e ficamos amigos. O Johnny pode dar testemunho aí, né, Johnny? Tu viu o quanto Deus tem me dado conhecimento bom. Então eu estou dividindo com todos vocês. Ninguém é maior do que ninguém. Nós temos a responsabilidade, se estamos num nível maior, de dividir com aqueles que estão no nível menor, para que nós venhamos a nos igualar, para que nós não venhamos ser soberbos. Verdade, meu irmão. Oh, glória a Deus. Então tá, vamos começar a pregar? Vocês acharam que estava pregando? Não, vai começar a pregar. Olha só, preste atenção. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou sempre dizendo, busquem pelo conhecimento, busquem uma vida de jejum, oração. Se você pode jejuar, se não pode, não jejua. Mas só orar e ler a Bíblia todos os dias vai trazer um desenvolvimento cognitivo, vai fazer com que a sua mente ela se torne frutífera, vai trazer um novo comportamento, vai trazer memórias novas e você vai apagar memórias antigas. E escuta, escuta. E aí, Graciano, ouve do início aí que tá forte, tá tribom. Deus está muito bom comigo hoje. Eu nem mereci. Se você não entender que você precisa ter uma vida constante, todos os dias, por exemplo, de manhã à tarde. Agora eu tô aqui no super, eu deixei de ir comprar as coisas para ficar pregando. Eu por mim passava o dia assim, né? Eu não pude trabalhar hoje, eu acabei me acidentando aí, mas não tô chorando as pitangas aqui. Então você precisa ter esse costume de meditar nas escrituras. Leia e fique pensando. Leia e fique pensando. Fala, Graciano. Leia e fique pensando. Ocupe a sua mente. Escuta o que eu vou falar aqui. Escuta o que eu vou falar aqui.
existem muitas memórias no nosso subconsciente que a gente não lembra mais, mas que ainda fazem efeito em nós. E eu preciso ocupar minha mente. Um dia eu profetizei para um rapaz, eu disse, tu precisa criar novas memórias e regá-las. Isso é para nós, para que sucumba às antigas e para que você consiga viver, porque você está preso a memórias antigas. Então escuta, eu preciso criar um novo hábito, criar novas memórias boas, amizades boas também, andar com pessoas boas. E as pessoas ruins? Ué, eu ando com tudo que é tipo de gente, só que eu manifesto o reino. Eu não me deixo influenciar, então você precisa conhecer seu nível de maturidade, tá? Então você vai criando novas amizades, novas memórias, e isso vai trazendo cura, libertação, vai trazendo felicidade, porque a Bíblia diz em Salmos quão bom é que os irmãos andem em união, né? É como óleo precioso que desce e escorre pela barba de Arão, e ali o Senhor estará para sempre. Olha que interessante. Essa união com pessoas de reino que vão te fazer crescer, te promover. E isso acaba tirando as memórias antigas, elas vão se apagando, e agora você começa a ter uma nova vida também. Pegou? Então o que acontece? Por que tudo isso, tá? Por que eu estou explicando tudo isso? Por que muitas vezes nós passamos por situações, dificuldades? Por quê? Existem vários porquê. Primeiro que eu falei foi provação, e o segundo, consequências, né, que eu estou enfrentando por conta de muitos pecados que eu cometo, que às vezes eu nem sei, tá bom? Lá em Romanos diz que a ignorância é pecado, se você não sabe. A Bíblia diz que Deus não leva em conta, né, o tempo da ignorância, só que as consequências da ignorância vêm. Pegou essa? Então, para que a gente consiga crescer numa mentalidade de reino, não é só no culto, não é só depender de alguém que me fale, que me diga, que aponte o caminho, mas é eu e Deus também. Intimidade. Agora vamos lá. Todos nós vamos passar por dificuldades na vida. Várias dificuldades em toda a nossa vida. Isso faz parte. Se você ler o livro de Pedro, ele fala exatamente disso. Então, significa que no momento da dificuldade é onde eu vou saber ver com os meus olhos, que é o meu intelecto, que é o meu coração, os olhos. Lá em Mateus 5 diz isso também, tá? Mateus 5:8. Na palavra puros, se você clicar, você vai ver. Nesses momentos, eu vou poder identificar a ação do Espírito e qual o Espírito está agindo, e se não é o Espírito, e se é eu, e que pessoa, e o que fazer, e como fazer, com quem fazer, pegou? Se eu não tiver tudo isso, tudo que eu construo durante a minha vida pode ser abalado, pode ser perdido. E a minha intenção aqui de estar trazendo essa exortação era para que vocês construam uma vida na rocha, e que quando as dificuldades venham, não sejam abalados pelas dificuldades, mas suportem com persistência, com perseverança e força. A palavra perseverança é manter-se firme, reto, não se dobrar. Então perseverar no meio da dificuldade é eu não ceder ao pecado. Deus. E a gente cai. Aí vai ter que ser provado de novo. Eu sei por mim. Vamos lá, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Gente do céu, tá acabando a bateria. E põe em prática, será comparado a um homem prudente. Olha, ouve e põe em prática. Gente, tem 5%, eu vou ter que encerrar. Eu vou continuar aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente. Olha o que ele fez, que edificou a casa sobre a rocha. Está falando, se vocês ouvem, aprendem e põem em prática, vocês são comparados. Olha, Deus nos compara a um homem prudente. O que é prudência? O que é um prudente? Ele não faz as coisas sem pensar, não toma decisões na carne, não faz nada por impulso, analisa, pegou? E conclui na palavra para tomar decisões. Será comparado a um homem prudente que edificou. O que é edificar? Construir, estabelecer, firmar, concluir. Olha isso, edificar, crescer sua casa sobre a rocha. E olha o que fala. E caiu a chuva, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não foi abalada, porque estava edificada na rocha. Está caindo a minha internet. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, vieram as chuvas, tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa.
Porém, ela foi abalada porque não estava edificada na rocha. Eu vou ter que terminar, gente, porque... Tá, 4 minutos ainda. Tem alguém escutando ainda aí? Não sei se caiu ou não. O que eu quero falar para vocês hoje? A minha casa precisa ser edificada. A casa que fala da minha vida, a espiritualidade e as coisas terrenas. Na rocha que é Cristo. Quer dizer que tudo que eu faço, eu preciso consultar a palavra. Tudo que eu tenho tem que edificar a Deus. Todas as minhas atitudes têm que corresponder com as Escrituras. Pegou isso ou não? Tá, eu não sei se tá funcionando ou não, mas eu vou terminar. Se nós não tivermos uma vida com Cristo diária, certamente vamos ser abalados. Certamente muitas coisas que nós planejamos vamos ser frustrados. E a gente gosta muito de falar que o inimigo se aproveita de toda a falta de conhecimento e sabedoria que nós não temos. Todas as brechas que nós abrimos. Então, a legalidade está funcionando, tá? Obrigado. A legalidade é eu que dou. Não que Deus não possa me provar, não que Deus não possa permitir que o inimigo trabalhe na minha vida para me provar. Pedro foi cirandado. Diz que o diabo pediu para cirandar Pedro. E aí diz que Jesus falou assim: eu rogo por ti. Tá bom, nego, vamos lá. Vai ser provado. Então essa é a palavra que eu tenho, tá? João 8,32. Eu vou encerrar aqui, tem 3 pontinhos de bateria. Que pena que acabou, tinha muita coisa para falar. João 8,32 diz assim: se permaneceres nas minhas palavras, olha, combina com 7 aqui, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá aí, cura e libertação. Tem que permanecer, tem que ter conhecimento, tem que ter persistência, porque aí Deus nos liberta, a palavra nos liberta, e essa palavra que nos liberta, nos promove, nos faz crescer, e nos traz prosperidade. Escuta isso. Então não adianta, você pode orar 24 horas, se você não tiver conhecimento, vai ser infrutífero a maioria das suas orações. Você pode fazer todos os planos, mas a maioria deles podem ser infrutíferos. A palavra é clara, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve minhas palavras e pratica será comparado ao homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, tempestades, e os ventos sopraram com ímpeto sobre aquela casa, porém ela não foi abalada, porque estava edificada na rocha. João 8,32. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente. Opa, eu juntei. João 8,32 diz assim: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é Bíblia. Tiagão, uau, gente, Tiago, que pena que tu entrou agora, tô acabando, tô sem bateria. Cara, olha toda a mensagem, ficou top. Eu não vou poder continuar porque eu tinha muita coisa para falar, muita mesmo. E eu recém estava começando a pregar, tem só 2 de bateria. Então eu preciso dizer para vocês hoje, sem o conhecimento das Escrituras, nós não vamos ter o conhecimento divino de Deus. E não vamos ter o discernimento de Espírito, que é o que eu vou trazer depois numa série que eu quero ensinar. Temos que buscar, nós que somos, escuta, todos nós, né, homens e mulheres, mas nós, homens aqui, que estou falando com meus irmãos, temos que buscar, irmãos, temos que se unir e dividir conhecimento, dividir o entendimento, estarmos juntos para crescermos e edificarmos o reino, não só em nós, mas através de nós. É isso, e até uma próxima. Que pena que acabou a bateria, irmãos, eu estou muito cheio do Espírito Santo, muito cheio de Deus. Entenderam, irmãos? A união faz a força, está lá em Salmos, tá? Nós temos que ser unidos em Cristo e dividirmos o que sabemos uns com os outros para crescermos em conhecimento e sabedoria de reino. Não importa a placa, não importa a igreja, não importa o cargo. Ninguém é maior do que ninguém. O que é maior serve o que é menor. Aí, Pamela, que pena que tá acabando, vai ter que assistir do início. Assiste do início porque é uma boa palavra. Assiste do início, é uma boa palavra. Que Deus abençoe a todos. Cara, compartilhem, por favor. Compartilhem. Compartilhe. Se você sabe que tem pessoas que precisam ouvir uma palavra, que tem unção, tem chamado, tem conhecimento, e você ama essa pessoa, divide com ela, porque palavra é vida. Amém? É isso aí então. 1%. Ah, que pena, gente, que pena. Eu vou marcar, eu tô tentando pregar toda segunda-feira à noite, tá? Só não tô conseguindo, agora me acidentei e não consegui. Tô recém me recuperando. Mas eu vou tentar marcar toda segunda à noite pra gente começar a estudar juntos. Tá bom, pessoal? Deus bendiga. Valeu. Compartilha aí, valeu.